Amada irmã, amiga, companheira na tribulação, mas também na oração e principalmente na vitória. Estamos muito alegres e gratas ao Senhor por você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje mais uma vez para mais um vídeo encontro. Esta coleção de vídeo encontros tem o propósito de te ajudar a aprofundar as suas raízes em Deus, aumentar a sua comunhão e a sua intimidade com Ele. Na primeira experiência, nós vimos como exercitar o nosso espírito, depois aprendemos a invocar o nome do Senhor, ler a palavra, orar e ler a palavra com oração, receber luz, arrepender-se e confessar. E o assunto que vamos trabalhar hoje é aplicar o sangue. Para que haja vida, você precisa de alguns itens básicos, como água, oxigênio, alimento. Seu corpo precisa de vitaminas, minerais, proteínas. Sem essas coisas, provavelmente você pode até morrer, ou no mínimo ficar muito doente. Quando Deus nos criou, Ele colocou também o sangue dentro de nós. Eu gostaria de citar alguns componentes que há em nosso sangue para mostrar a sua excelência, de uma forma bem simples. Esses três componentes são os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Os glóbulos vermelhos, eles são o combustível, são eles que levam o oxigênio para todas as células do nosso corpo. Já os glóbulos brancos, eles lutam contra as doenças, é a defesa do nosso organismo. E as plaquetas, quando você tem algum ferimento, elas é que fazem o sangue coagular. Se parar de ir sangue para um determinado membro do corpo, ele morre. Se faltar sangue para uma pessoa, ela morre. A função do sangue é levar a vida para todas as células do corpo, defender o corpo das doenças e estancar o sangue quando existe um ferimento, ou seja, levar a morte para fora das células do corpo. O sangue carrega em si a vida. Nós somos o corpo de Cristo. O sangue de Jesus leva vida para todo o corpo de Cristo. É no sangue que temos a vida. É só através do sangue que eu posso ter a verdadeira vida de Jesus. É através do sangue que Ele nos protege de todas as investidas de Satanás. Nossa vida espiritual, da mesma forma, requer alguns cuidados e precisa de certos elementos básicos. Eles são essenciais. Um desses elementos básicos é o sangue de Cristo. Por que você precisa do sangue de Cristo? Porque nós, mesmo sendo pessoas cristãs, ainda trazemos conosco uma vida caída. E todos os dias você pode se pegar envolvido em algum tipo de pecado, os quais envolvem três partes: Deus, você mesma e Satanás. Quanto a Deus, você sente separação, pois em seu interior se sente culpada. Mesmo sendo uma mulher cristã, depois de cometer algum pequeno pecado, você sente um grande abismo entre você e Deus, porque Deus é santo e Ele não compactua com o pecado. Isaías 59, 1 e 2 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Quando Adão pecou, Deus não disse: O que você fez, Adão? Mas perguntou: Adão, onde você está? O pecado sempre resulta em separação de Deus. Em outras palavras, Deus está mais preocupado com o fato de você se separar dele do que com os pecados que você cometeu. Deus ama você, mas abomina o pecado. Enquanto seus pecados permanecerem, Deus terá de se manter afastado. Daí você vai sentir essa distância. Para Deus poder vir, os seus pecados precisam ir embora. Há somente uma coisa que pode lançar fora os pecados: o sangue precioso de Cristo. Hebreus 9, 22 diz: De fato, segundo a lei,
quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Quando Deus enviou seu anjo para ferir todos os filhos primogênitos na terra do Egito, muito provavelmente alguns filhos de Israel poderiam ter sido tão pecaminosos quanto os egípcios. Mesmo assim, Deus não exigiu que eles orassem, fizessem penitência ou prometessem se comportar bem. Não, Deus ordenou-lhes assim: mata um cordeiro, macho, sem defeito e de 1 ano. Passarão o sangue do cordeiro sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas. Quando o anjo da morte passava e via o sangue nas portas, ele não podia entrar. Eles foram salvos por causa do sangue. Por isso, o significado de Páscoa é passagem. Deus não olhava que tipo de pessoa estava dentro da casa. Quando via o sangue, ele apenas passava por cima. Dentro da casa, eles também não podiam ver o sangue. Contudo, eles tinham paz, por saberem que Deus estava satisfeito com aquele sangue. Deus disse: quando eu vir o sangue. Por outro lado, o sangue do cordeiro tinha que ser aplicado publicamente. Quem estava dentro da casa não via, mas quem estava fora podia vê-lo. A salvação é assim, é algo interior. Mas nossa fé deve ser algo notório. Nas outras pragas, o povo judeu não teve que fazer nada, mas nessa última, eles tiveram que tornar pública a questão da obediência, a questão da sua fé naquilo que Deus tinha falado. Amada irmã, da mesma forma, quando Deus fizer algo extraordinário na sua vida, você não deve ficar com sua fé apenas guardada no seu coração, mas ela deve ser contada, para que todos que estão ao seu redor saibam, ouçam de você, que há um Deus nos céus que enviou seu Filho à terra para morrer e salvar todo aquele que nele crê. Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Este cordeiro pascal era uma figura de Cristo. Quando João Batista viu o Senhor Jesus pela primeira vez, ele proclamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Pelo seu sangue precioso, todos os nossos pecados foram tirados. Temos que entender que o sangue de Jesus tem poder para a salvação, não somente na sua vida e da sua família, mas de todo aquele que crê e invocar o nome do Senhor. Nós fomos salvas para sermos instrumentos de salvação para as pessoas. Você está disposta a declarar, a publicar sua fé, que há salvação para o mundo, que há um nome poderoso de Jesus, que pode restaurar a vida de todo aquele que o invocar? Outro detalhe, o cordeiro não podia apenas ser contemplado, eles tinham que comer o cordeiro, ele tinha que ser incorporado nas pessoas. E se uma família fosse muito pequena, eles tinham que chamar outra família, porque eles deveriam comer o cordeiro completamente, não podia sobrar nada. Isso ilustra o fato de que Cristo precisa não apenas ser contemplado por nós, mas ele deve ser apropriado por inteiro. Precisamos nos alimentar de sua rica pessoa para que ele se torne parte de nosso ser. Quanto mais o comermos, mais seremos constituídas da sua vida. Amada, hoje Cristo está sendo oferecido para você e ele deve ser aceito. Se você tomar posse daquilo que Jesus tem para você, você será vista pelo mundo como uma pessoa diferente. Você será um instrumento para mostrar o poder de Deus a todos que estão perto de você. E se você pecar? O que você deve fazer quando peca e se sente longe de Deus? Você deve confessar aquele pecado a Deus e crer que o sangue de Jesus tem poder para lançar aquele pecado fora. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Quando você confessa os seus pecados, imediatamente toda a distância entre você e Deus acaba. Isso não é maravilhoso? Efésios 1,7
diz: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus. Você não foi perdoada porque você é boazinha, porque você não é melhor do que ninguém, mas é por intermédio do sangue de Jesus. Não tem nenhum tipo de pecado que esse sangue não perdoe. Você pode ter sido ou feito qualquer coisa. A boa notícia é que hoje tem perdão para você. Algo que deve ficar claro é que você não precisa ter nenhum sentimento nessa questão, pois o sangue de Cristo é para a satisfação de Deus, não sua. No Velho Testamento, o sumo sacerdote ia uma vez por ano, sozinho, dentro do Santo dos Santos, para aspergir o sangue sobre o propiciatório da arca. A ninguém era permitido assistir. Hebreus 9, 18 a 21 diz: por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da lei a todo o povo, Moisés levou o sangue de novilhos e de bodes e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu sobre o livro e toda a população, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com o sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. Mas o sangue de animais era apenas por um tempo. Todo ano o sumo sacerdote tinha que oferecer novo sacrifício para o perdão dos seus pecados e do povo. Isto é uma sombra de Cristo, o qual após a ressurreição entrou no tabernáculo celestial e aspergiu seu próprio sangue diante de Deus, como propiciação pelos pecados. Hoje, ninguém pode olhar para o céu e ver esse sangue. No entanto, ele está lá. Ele está lá fazendo por você e satisfazendo a Deus a seu favor. Embora você não possa ver o sangue, você pode crer na sua eficácia. Este sangue resolve seu problema com Deus. Hebreus 12 e 24 diz: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que se expressa com mais veemência do que o sangue de Abel. Quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava a Deus da terra por vingança. Mas quando Jesus foi crucificado, ele clamava ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O sangue de Jesus clamava pelo nosso perdão. A morte de Jesus foi em favor de toda a humanidade. Ele morreu em nosso lugar. Hebreus 9, 11 e 12 diz: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, Ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. O segundo problema crucial que você pode ter é com você mesma, em sua consciência, um fardo pesado de culpa. Quantas pessoas são hoje oprimidas pela culpa? O que é a culpa? O sentimento de culpa é o sofrimento obtido após reavaliação de um comportamento passado, tido como reprovável por você mesma. É a mancha dos pecados em sua consciência. A culpa é um grande problema. Quando você é jovem, sua consciência está só um pouco manchada, mas à medida em que você envelhece, essas manchas se acumulam, como uma vidraça que nunca é lavada. A consciência vai escurecendo até que finalmente pouca luz pode penetrar. Nenhum sabão, nenhum ácido pode lavar essa mancha em sua consciência. Nem mesmo uma bomba nuclear pode remover essa mancha. Não, sua consciência exige algo mais poderoso do que isso. Ela precisa do sangue precioso de Cristo.
Hebreus 9, 13 e 14 diz: portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que, mediante o Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O sangue de Jesus Cristo é suficientemente poderoso para purificar ou limpar sua consciência de toda mancha de culpa. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, sua morte cumpriu plenamente todos os requisitos da lei de Deus por você. Em outras palavras, sua dívida de pecado já foi paga. Louvado seja o Senhor, que mediante sua morte na cruz pagou esta dívida totalmente. Assim, os primeiros 2 problemas foram resolvidos. Deus não está mais ofendido e a dívida do pecado foi plenamente paga. Mas o que dizer sobre a sua consciência? A mancha da culpa permanece como um registro do seu pecado. É aí que o sangue de Cristo limpa a sua consciência. Então, sempre que você peca e sente culpa, você pode simplesmente orar e pedir perdão a Deus e reivindicar o seu sangue para limpar a sua consciência de toda mancha de culpa. Salmo 103:12 diz: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim também Ele afasta para longe de nós as nossas próprias transgressões. Quando você confessa seus pecados, Deus os afasta infinitamente para longe de você. Esses pecados não estão mais associados a você. Por isso, você pode descansar na sua consciência. E quando Deus perdoa, Ele esquece. Sempre que se trata de pecados perdoados, Deus tem uma memória curta. Jeremias 31:34 diz: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Salmos 32:1 também diz: bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Algumas vezes, mesmo após você confessar os seus pecados e aplicar o sangue, você pode continuar a ter ainda um mau sentimento interior. Isso indica que seu pecado não foi perdoado? Ou que o sangue de Cristo não funciona? Ou que algo mais seja necessário? Absolutamente a resposta é não. A fonte desses sentimentos vem de Satanás, que quer dizer acusador. Apocalipse 12:10 diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Este é o seu trabalho. Sempre que você vai até Deus, Satanás, ele se opõe até você, acusando-a. Nada pior do que uma acusação, pois ela nos deixa sem forças. Essa é a sutileza do inimigo, pois a sua comunhão com os outros irmãos, se torna difícil de acontecer. Você fica sem forças até para ter comunhão com Deus. Quanto mais as ouve, mais se sente vazia e desencorajada. Ele a acusa interiormente e até mesmo induz você a pensar que as acusações dele são o falar de Deus. Como você pode distinguir entre a verdade de Deus em sua consciência e a acusação de Satanás? Primeiro, a luz de Deus é suprimento de vida, ao passo que a acusação de Satanás seca nossa alma. Quando Deus fala a respeito de seus pecados, você pode sentir-se muito exposta e ferida. Contudo, você também é suprida e encorajada a aproximar-se de Deus e aplicar o sangue. As acusações de Satanás, por outro lado, são totalmente negativas. Quanto mais você as ouve, mais desencorajada fica. Algo deve ficar claro para você. Quando você confessa e clama pela purificação por meio do sangue, Deus é satisfeito instantaneamente. E qualquer voz que você ouvir de acusação não vem de Deus. Com certeza é a voz de Satanás. Caso isso aconteça com você, experimente falar assim para Satanás: Satanás, confessei meu pecado a Deus. Ele perdoou o meu pecado. E o sangue de Jesus já me limpou. Essa inquietação que eu estou sentindo agora, ela não vem de Deus. Isso vem de você e eu a rejeito.
Satanás, agora você precisa olhar para o sangue de Cristo. O sangue responde por qualquer uma de suas acusações. Quando você usa o sangue dessa forma, Satanás é derrotado imediatamente. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma vez, no meu grupo familiar, uma irmã muito querida compartilhou uma experiência que eu vou tomá-la emprestada aqui hoje. Seu filho estava numa festa com os amigos da faculdade e apareceu uma vidente lá que lia e predizia o futuro deles. Então formou-se um alvoroço na festa e todos queriam saber das suas premonições. Quando chegou a vez dele, a mulher olhou para ele e falou: "Não posso dizer nada a seu respeito." Nem ele entendeu o que estava acontecendo. E ela disse para ele, para o espanto de todos ali, né? "Existe um sangue sobre você que tampa tudo. Eu não consigo ver nada a seu respeito." Quando ele chegou em casa, que ele contou para a mãe dele, ela logo falou: "Meu filho, eu oro todos os dias para que o Senhor cubra vocês com o sangue dele." Ela não pôde ver nada a seu respeito, porque sua vida pertence ao Senhor. Você foi separado e consagrado ao Senhor. Eu nunca esqueci dessa experiência, irmãs. Então, mesmo que nós não consigamos ver esse sangue, ele está lá. Esse sangue foi derramado no seu lugar, no meu lugar. Jesus não tinha nenhum pecado, mas ele se deu em nosso lugar. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, fez-se pecado por nós. Hebreus 9:28 diz: "Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos que o aguardam." Deus se fez homem, passou pelas mesmas lutas que você passa. Ele sabe o que é padecer, o que é sofrer. Ele não tinha pecado, mas ele sofreu por você. 1 Pedro 1:19 diz: "Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum." Jesus passou por tudo, enfrentou todas as dificuldades, mas ele venceu a morte. E esse sangue vencedor, ele corre em mim, ele corre em você, ele está acessível a nós. Se você crer nele, você vai ser muito mais do que vencedora. Se Jesus venceu, o sangue dele está sobre você. Você também vai vencer. Quando a pessoa se afasta de Jesus, se afasta desse sangue, ela morre. Quando a pessoa está cheia da vida de Deus, você não para nos problemas, porque a vida de Deus está em você. Quer ser uma mulher vitoriosa? O sangue de Jesus te faz mais do que vencedora. Sem o sangue, o corpo não tem vida. É através do sangue de Jesus que nos tornamos corpo de Cristo. Para esse corpo estar ligado, para ter vida, ele precisa do sangue de Jesus, porque o sangue é que traz a vida. Romanos 8:32 diz: "Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente, todas as demais coisas?" Você precisa viver debaixo desse sangue. Você precisa entender que pela fé, o sangue de Jesus é um sangue vencedor, que ele tem poder para curar, para te justificar, para te lavar, para perdoar seus pecados, para te santificar, para te trazer paz, para te dar toda a autoridade para você entrar na presença do Senhor. Pelo poder do sangue precioso de Cristo, você pode vencer todas as acusações de Satanás. Esse sangue é a sua arma. Com essa arma, você nunca será derrotada por ele. Antes, creia nisso. Ele é que será derrotado por você. 1 João 1,7 diz: "Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado." Quão amável e quão precioso é o sangue de Cristo. Mediante esse sangue, você pode viver na presença de Deus dia após dia.
Nossos vídeo encontros serão sempre profundos e por causa disso você terá 2 semanas para praticar e aprofundar cada uma das experiências apresentadas. Lançaremos um vídeo encontro a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras, às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Para que você tenha parâmetro de comparação de como você está hoje na experiência essencial aplicar o sangue, para como você estará no final de nossos vídeo encontros, pega aquele caderno, aquela agenda que você reservou para os nossos vídeo encontros e dê uma nota para você de 1 a 10. Como você tem aplicado o sangue de Jesus em sua vida? Para te ajudar, farei algumas perguntas relativas à experiência essencial de hoje. Você sabe por que precisa do sangue de Cristo? Você já confessou algum pecado e ainda assim sentiu que não foi perdoada? Você consegue discernir quando está sendo acusada pelo inimigo ou iluminada pelo Senhor? Você reconhece a diferença entre uma e outra? É muito importante que você guarde a nota que acabou de dar à experiência aplicar o sangue, pois ao final de nossos vídeo encontros disponibilizaremos a você o ciclo da vida espiritual completo. Se preferir, na descrição desse vídeo você encontrará o ciclo da vida espiritual já com as experiências apresentadas, com as perguntas para nortear sua avaliação dessa experiência e também com a citação de livros e versículos para aprofundar seu desfrute sobre aplicar o sangue. Se você tiver dúvidas sobre o preenchimento do ciclo da vida espiritual, consulte nessa playlist o vídeo chamado Ciclo da Vida Instruções. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho. Daí você receberá todas as nossas novidades. Apresentamos hoje a 6ª experiência essencial para você aprofundar raízes em Deus, que foi aplicar o sangue. Esperamos você no dia 27 de agosto, quando revelaremos a 7ª experiência essencial. Enquanto isso, pratique aplicar o sangue e tome posse de viver na presença de Deus, livre de culpa e das acusações de Satanás. Nos vemos então dia 27 de agosto, quinta-feira, às 20 horas, aqui no nosso canal. Obrigada por sua presença e até lá!